Vamos continuar a leitura da aula de ontem à noite que estávamos lendo sobre Srila Maharaj. Vou ler somente o finalzinho que lemos ontem para pegar o contexto da aula. Então, Srila Maharaj fala um verso aqui que diz o seguinte: eu não quero riqueza, eu não quero seguidores, eu não quero mulheres bonitas, eu não quero ser poeta, só quero devoção sem causa aos seus pés de lótus, aos pés de lótus de Deus. Dê-me esse tipo de devoção aos seus pés de lótus. Então, que eu poderia fazer, que eu possa fazer o seu serviço, vida após vida. Isso Mahaprabhu escreveu no 4º verso de Sri Shastra. E o verso é: Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitan Jagadisa Kamaye, Mama Dhyamani Dhimanisvaram, Dhimanisvare, Bhavat Bhatir Ahaituki, Tuai. Esse é o verso que Mahaprabhu escreveu. Então ele diz, vou repetir de novo, é importante isso. Eu não quero riqueza, eu não quero seguidores, eu não quero belas mulheres, eu não quero ser poeta, só quero devoção sem causa aos seus pés de lótus. Dê-me esse tipo de devoção aos seus pés de lótus, vida após vida. Eu peço somente isso. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 20, verso 329. Quando alguém se importa genuinamente, o Senhor está feliz ou não, então é pura devoção. Você deve sempre manter-se engajado no serviço do Senhor Supremo. É preciso cozinhar bem para o Senhor Supremo. É preciso alimentar bem o Senhor Supremo. Então, você aconselha os outros, mas primeiro você deve aconselhar a si mesmo. Aqui está falando da pregação. Aquele que prega, ele tem que falar para os outros, claro, o que é bom e o que não é para a devoção, mas ele tem que pregar para si mesmo. Ele tem que executar o que ele prega, ele tem que acreditar no que ele prega e fazer a prática. O verdadeiro acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Claro, estamos falando de acharya, mas mesmo quem não é acharya deve pregar o que ele faz. Na verdade é o contrário, ele deve fazer o que ele prega. Pregar o que faz não é bom porque você vai pregar a coisa errada. Todos nós fazemos coisas erradas, mas nós temos que fazer o que está sendo pregado, fazer o que a Escritura fala, fazer o que o Guru está orientando. Senão, é aquela coisa falsa, hipócrita. Você vê a pessoa pregando, mas sabe que a vida dela, você vê as atitudes dela totalmente opostas. Como que um acharya vai dar iniciação, segunda iniciação de Brahmani, se ele não canta o Gayatri Mantra? Como que ele vai dar a primeira iniciação do Mahamantra Hare Krishna, se ele não canta o Mahamantra Hare Krishna? Como que ele vai dar uma aula falando que precisa seguir Ekadashi, que é muito importante, se ele não segue Ekadashi? Como que ele vai falar que não pode comer ovos, se ele come ovos? E assim por diante. Como que ele vai falar que tem que cantar as canções, se ele não canta, ele não sabe as canções? Nem o Vandana, às vezes a pessoa sabe de cor. Então, na verdade, como que você vai pregar se você não faz o que você está pregando? Como diz aqui Srila Maharaj, você orienta os outros, mas primeiro você deve orientar-se. Então, será frutífero. Somente será frutífera a pregação se você fizer o que você prega. As pessoas sinceras vão perceber que isso é falso.
se você pregar algo e fizer outro. Silatya Maharaj falou, você tem que ver uma pessoa que está pregando, não pelo que ela fala, mas pela atitude dela, pelo comportamento da pessoa. Como que você vai analisar um sannyasi, um guru, somente pelo que ele fala? Não, você tem que ver o comportamento dele. Antes de escolher um guru, veja o comportamento desse guru. Não vai entrar na mão, não vai cair na mão de qualquer picareta. O guru genuíno, ele tem que praticar corretamente. Ele dá o exemplo, ele é o acharya. Acharya é aquele que dá um bom exemplo, não dá um mau exemplo. A pregação tem que começar no exemplo. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, o Silatya Maharaj está deixando claro aqui. E nós temos que nos lembrar sempre disso. Eu estou escrevendo tudo isso no novo livro, Orientação 4, de Silatya Maharaj. Leia ele. Você pode lê-lo, você mesmo pode lê-lo durante a aula. Pode lê-lo quando for à casa de outras pessoas. Eu escrevi tudo nesse livro. Nele eu consigo expressar tudo durante a aula. Então, me sento e escrevo tudo com cuidado e delicadeza. Leia-o. Estou tentando publicar até o Nityananda Trayodashi, o aparecimento do Senhor Nityananda. Já é claro, já está publicado. Essa aula aqui de 2020 já está publicado. Mas é meio difícil, disse Silatya Maharaj, fazer até essa data. Nós devemos sempre nos manter engajados no serviço do Senhor Supremo. Nós podemos não ter essa qualificação, mas é preciso ouvir e falar sobre isso. Mesmo que não tenhamos o direito de dizer isso, ainda dizemos, porque quando você ouve e ouve sobre isso, quando você fala e fala sobre isso, você começa a pensar em sua própria qualificação. É necessário primeiro orientar e aconselhar a si mesmo. Quando nós pregamos, nós estamos pregando para nós mesmos. Claro, para os outros, mas para nós mesmos. É importante a pregação. Você vai afirmar, cada vez que você prega, você está afirmando toda aquela filosofia. E gradativamente você vai captando isso através do serviço, porque a pregação é o melhor serviço que existe. É necessário primeiro orientar e aconselhar a si mesmo. Depois, você pode aconselhar os outros. Aprenda você mesmo primeiro. Como que nós vamos aprender? Lendo os livros, lendo as aulas que Silatya Maharaj, todos os gurus do Guru Varga falaram. Você deve se lembrar sempre dessas coisas. Então, você está pregando, você tem que pregar primeiro para si mesmo, lendo os livros. Depois começa a pregar para os outros. Como você vai pregar para alguém se você não sabe o que está falando? Temos que falar o coerente, principalmente quando estamos representando a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mata, e praticar o que estamos pregando. Vamos começar aqui agora a continuidade dessa aula com outro subtítulo, estou procurando aqui. Duas chaves para o sucesso.
Duas chaves para o sucesso é o subtítulo da aula. Então vamos ver o que Silatya Maharaj está falando nessa aula daqui. É a continuidade da aula que estávamos lendo, a parte 12 da aula do dia 26 de janeiro de 2020, parte 12 da aula. Ele fala assim: nós achamos que alguém é indiano, nós achamos que alguém é inglês. Sempre discriminamos e pensamos isso. Apenas receber o mantra de Gurudeva não o levará longe, não o levará para um processo devocional adequado. Apenas recebendo o mantra, se iniciando, não é somente isso. É necessário, mas não é somente isso. Apenas receber o mantra do Guru genuíno. Receber o mantra não significa criar um relacionamento, seja qual for o motivo. Se alguém ama Gurudeva, isso significa que ele desenvolveu o relacionamento com Gurudeva. Alguém pode manter a fotografia de Gurudeva e oferecer artigos, flores, frutas, comida para Gurudeva. Mas, se não seguir as palavras de Gurudeva, de que adianta isso? Silatya Maharaj falou isso anteriormente também. Não adianta você chegar e prestar reverência para o Guru, somente isso. Não adianta você levantar e oferecer água, flores, fruta, incenso para Gurudeva, se você não seguir o que Gurudeva fala. Se você não seguir as instruções de Gurudeva, não adianta. Nós temos que seguir as instruções de Gurudeva. Gurudeva é o médico da alma. E você tem que seguir o que o médico fala para você se curar da doença. E a nossa alma está doente. E Gurudeva é o médico da alma. E nós temos que seguir exatamente o que ele fala. Se você não fizer o tratamento correto, a doença não vai sair, não vai embora. Por isso nós estamos presos em Maya, afundados no oceano do desfrute material, porque nós não seguimos o que o Guru fala, seguimos muito pouco do que o Guru fala. Não basta oferecer incenso, água, flores, comida, não basta. Tem que ser realmente seguir o que o Guru fala. O que é realmente necessário? Uma pessoa, ela está dando incenso, oferecendo incenso e adorando uma fotografia, mas não ouve, ela não segue o que Gurudeva está dizendo. E a outra pessoa segue o que Gurudeva diz. Você entende quem dos dois está fazendo errado? Você pode tocar o sino, oferecer flores, incenso e fazer todo o resto, mas se você não seguir as palavras de Gurudeva, as orientações de Gurudeva, tudo que fizer será inútil. Veja só, tudo será inútil se não seguir o que o Guru fala. Não basta seguir, somente fazer o puja para a foto do Guru, tocar o sino, oferecer incenso, flores, comida. Não basta. Você não obterá nenhum resultado se não seguir a orientação do Guru. Você deve sempre se lembrar disso. Eu ofereço milhares de reverências aos pés daqueles que amaram Shri Guru Thakura. Pode ser uma menina muito pequena, pode ser um menino muito pequeno, eles podem ser
inválidos, eles podem não ter qualificações, mas se a pessoa ama Gurudeva, Guru Thakura, Hari Thakura, oferecerei as minhas reverências a eles repetidamente. Eles podem cometer alguns pecados, eles podem ter algumas qualidades ruins, mas as suas falhas não permanecerão lá por muito tempo. Quando o sentimento de relacionamento vem com o Guru, todas as falhas e más qualidades, elas são levadas pela inundação do amor divino. Então veja só, se a pessoa ama Gurudeva e ela tem alguns erros, comete algumas falhas, nós temos que reverenciar ela, porque essas falhas vão embora logo, logo. Aquele que ama Gurudeva, as falhas vão embora. Se ele realmente ama o Guru, todas as falhas irão embora, serão levadas embora. Agora, como que a pessoa pode amar o Guru? Alguns amam, mas a maioria não. Aquele que tem falhas ainda, ele não ama o Guru. Aquele que tem falhas, ele não segue a orientação do Guru corretamente. Mas se ele está gradativamente amando o Guru, logo, logo, todas essas falhas vão embora. Os hábitos ruins vão embora. Quais são os hábitos ruins? Falar mal do outro, do devoto. Ser raivoso, ter raiva, ira. Deixar a mente controlar nós. Tudo hábitos ruins, coisas ruins que nós temos. Querer desfrutar da comida, da praçada. Comer demais. Não controlar os genitais. Tudo isso é ruim. Mas se você ama seu Guru, se você ama Gurudeva, tudo isso irá embora. Tudo irá embora. Todos esses hábitos ruins irão embora. Se você tem um sentimento muito forte de que Shri Guru Thakura é meu, eu o coloquei em meu coração, então a sua aceitação do Guru será bem sucedida. Quando você perceber e sentir, eu coloquei meu Guru, o Senhor Supremo, em meu coração, o Guru será bem sucedido. Você será bem sucedido. Cozinhar para a deidade faz parte da adoração, do Archana. Adorar a deidade. Em Vaikuntha, Lakshmi Devi, ela adora o Senhor Vishnu, Senhor Narayana, através do Archana. Uma vez eu fui para a coleta de doações. Na quinta-feira, fui a algum lugar e eles me disseram: hoje é quinta-feira, não podemos dar nenhuma doação hoje. Perguntei por quê? E eles responderam: porque é o dia de Lakshmi. Eu disse: Lakshmi Devi me enviou a vocês para o serviço de seu Senhor Supremo. Lakshmi Devi ia cozinhar, mas ela ficou sem arroz, então ela me enviou a vocês para trazer um pouco de arroz para o seu serviço ao marido dela. O homem, ele ficou surpreso. O que esse homem está dizendo? Ele pensou. E aí os devotos que estavam assistindo a aula de Srimati Maharaj
perguntaram se aquele homem, ele deu o arroz. Srila Maharaj falou, claro que sim, ele deu. Não tinha outro jeito. Ninguém pode escapar de mim, ele disse. E Srila Maharaj sorriu. Então, veja a sua concepção errada. Srila Maharaj foi coletar numa quinta-feira e a pessoa falou, hoje não posso te doar porque é o dia de Lakshmi. E Srila Maharaj, na hora, quebrou as pernas da pessoa falando, pois é, quem me mandou aqui foi Lakshmi, porque ela queria cozinhar para o Senhor Supremo, o seu marido, e não tinha arroz. Então eu vim aqui para coletar o arroz para ela cozinhar. E aí o homem acabou dando fez a doação de arroz. E Srila Maharaj falou, ninguém pode escapar de mim. Srila Maharaj me convencia a todos, mas convencia da coisa certa. Ele tinha esse poder, ele era um guru genuíno, um acharya genuíno, ele ensinava pelo exemplo. Então ele falou uma vez também que um garoto estava na rua andando e ele deu carona para o garoto. Quando chegou no templo, ele iniciou o garoto. Em 10, 15 minutos andando de carro com o garoto, ele convenceu o garoto a se iniciar. Esse é um guru genuíno, a potência de Deus. Ele tem a potência de Deus. Srila Govinda Maharaj passou essa potência para ele. Se você cozinha, bem e alimenta Krishna, ele fica feliz. Srila Bhaktivinoda Thakur canta. Aí tem uma canção aqui que fala o seguinte: alegremente na casa de mãe Yashoda. Se você cozinha de qualquer maneira apenas para se livrar da tarefa, se você cozinha somente porque você tem a obrigação de cozinhar para Deus, não é o correto. Alguma preparação tem muito sal, alguma preparação tem pouco sal, alguma coisa ficou queimada, alguma coisa tem menos especiarias, etc. O Senhor não ficará satisfeito comendo tal comida. Quando você cozinha bem, então cada pedaço será delicioso. O serviço de culinária é um serviço extremamente importante. Nós devemos dar a importância à culinária. Lembre-se disso. É necessário organizar bem o prato da oferenda. Não servir por servir boga de qualquer maneira. É necessário limpar e manter a cozinha arrumada. A oferenda, ela deve ser bem arrumada. Você pode fazer a oferenda em um prato de ouro, mas o Senhor não se importa. Você coloca muito sal ou você não coloca sal, o Senhor não pode comer. No entanto, quando você cozinha bem, você pode oferecer a boga mesmo em uma folha. O Senhor a aceitará alegremente. Não importa. Isso aqui também tem uma história que fala do copo. Se você oferecer um copo de água do Ganges, um copo de barro, você tomará a água do Ganges no copo de barro ou você tomará uma água normal num copo de cristal? Krishna é a mesma coisa. Não adianta ter um prato de ouro se você não cozinhou com carinho, cuidado, colocando o sal adequado, a especiaria adequada,
colocando açúcar adequado, tomando cuidado na hora de cozinhar, é extremamente necessário. Pode ser numa folha de bananeira, pode ser numa folha, como disse lá Shivaji Maharaj. Ele não quer saber do prato de ouro ou não, ele quer saber do alimento, da sua dedicação em cozinhar. Não ofereça coisas queimadas para a deidade. Não ofereça algo que tenha pouco açúcar, pouco sal, ou muito açúcar. Tome cuidado na hora de cozinhar. Você está cozinhando para Deus. E Deus tem que ficar feliz com o alimento, não de qualquer jeito. Você sim pode comer algo de qualquer jeito, mas não Deus. Deus tem que ser da melhor forma possível. Claro que a nossa melhor forma não é perfeita, mas nós temos que tentar fazer sempre da melhor forma possível. Então, o Senhor aceitará alegremente se você cozinhar bem. Geralmente, nós vemos que as pessoas, elas pegam o pó dos pés de quem cultua as deidades. O que Shivaji Maharaj está falando aqui? As pessoas, principalmente na Índia, têm esse hábito de querer tocar o pé do pujari, do sacerdote. Todo mundo quer tocar o pé do sacerdote, do pujari, mas Shivaji Maharaj vai explicar aqui. Eles recitam mantras, tocam a campainha, mas quem tem a inteligência espiritual sabe que os cozinheiros são servidores maiores, mais próximos de Deus. O serviço de cozinhar é muito maior do que recitar mantras, elogios e fazer oferenda. O valor do serviço de cozinhar é muito maior do que o valor do serviço do pujari, do sacerdote. A coroa de ouro do Senhor, ela brilha em todas as direções do templo, com sua luz elétrica, mas ninguém presta atenção às refeições diárias do Senhor. Este não é um serviço adequado. O lugar principal do Senhor, o local de serviço principal do Senhor é a Boga Mandir, o local que é feita a comida. Você deve derramar a sua mente, a sua alma em cozinhar boga para o Senhor. Deve ser feito em particular, secretamente. Ninguém deve ver. É necessário mergulhar em tal meditação, em tal serviço. Você vai oferecer algo ao Senhor, mas o Senhor sabe o que você está oferecendo. Então, veja só o que Shivaji Maharaj falou. O serviço, existem vários serviços. O serviço do cozinheiro da deidade, aquele que cozinha a boga para o Senhor desfrutar, é muito mais alto o serviço, muito mais elevado do que aquele que oferece a comida, o pujari. E como disse Shivaji Maharaj, ninguém vê o que o cozinheiro faz. Mas o pujari, você vai ver que a coroa do Senhor Supremo está brilhando. Você vai ver que o altar está limpinho. Mas o serviço mais importante é daquele que cozinha boga para o outro oferecer. É mais importante o serviço do cozinheiro, do que o serviço do sacerdote que fala mantras e oferece a boga, oferece o arati. É muito mais importante. Ele deixa claro aqui. Em termos de valor do serviço, após o cozimento, vem o serviço de vestir as deidades. Quando você coloca uma guirlanda na deidade, as pessoas vêm e te enchem de elogios, mas ninguém vê o serviço da culinária, do cozinheiro.
Quem ajuda os cozinheiros também é beneficiado. Você pode fazer as compras e comprar bons produtos, mas não cozinha bem os preparativos, tudo é em vão. Não adianta comprar preparativos, a boa, frutas boas, verduras boas, se você não cozinha bem, tudo é perdido. A cozinha é extremamente importante. Portanto, é necessário fazer o serviço da cozinha com muita atenção e pontualidade. Lembre-se sempre disso. Tem um verso agora que Silat Maharaj citou. O verso é a Satsanga Tyaga. A Satsanga é não associação. Tyaga e Vaishnava Achara. Vaishnava, a tradução é, os Vaishnavas, eles desistem de associação desfavorável. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. Aqueles que não praticam a consciência de Krishna ou servem ao Senhor são chamados asati, inauspiciosos, profanos, não eternos, mas aqueles que servem ao Senhor Supremo são chamados sadhus, pessoas santas. Ouvir, cantar, lembrar do Senhor, orar ao Senhor, adorar ao Senhor, etc. É a devoção, são os 9 processos devocionais principais. É preciso ouvir sobre o Senhor Supremo, cantar as glórias do Senhor Supremo, adorar o Senhor Supremo através das deidades, orar para Ele. Isso é devoção ao Senhor Supremo. Aqueles que não praticam nem mesmo uma das práticas devocionais principais, ouvir, cantar, lembrar, adorar as deidades, etc., são não devotos. Você deve ficar longe deles. Aqueles que desejam praticar a consciência de Krishna, eles devem abandonar todas essas associações. Em outras palavras, você deve ficar longe da associação daqueles que não adoram o Senhor Supremo, não oram ao Senhor Supremo, não cantam kirtans, não praticam a consciência de Krishna. Não se misture com essas pessoas. Isso é extremamente importante. As pessoas que não adoram Deus, que não servem Deus, que não pensam em Deus, que não oram para Deus, eles vão te levar para o caminho oposto. Vão te levar para você desfrutar dos sentidos, porque eles fazem isso. O melhor amigo não é aquele que te convida para ir a passear, aquele que te convida para viajar, aquele que te convida para você tomar sol no parque, para você fazer um esporte. Esse não é o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que vai querer fazer junto com você a vida devocional. Vamos ao templo, vamos cantar a Japamala, vamos escutar essa aula, vamos ler esse livro. Esse é o melhor amigo. Isso é boa associação. Caso contrário, os outros, não devemos nos misturar com os outros. Se você anda, tem um ditado muito antigo, né, aqui pelo menos no Brasil, diga com quem andas e te direi quem és. Se você anda com mau elemento, você vai se tornar um mau elemento. Se você anda com alguém que fala palavrão, você vai começar a falar palavrão. Se você anda com alguém que come carne, você vai voltar a comer carne ou vai comer carne. Se você anda com alguém que quer servir Deus, você vai servir Deus. Cada vez vai ter mais vontade. Por isso que é dito aqui. Por isso que está sendo dito aqui, que nós temos que ter uma boa associação. Extremamente importante. Boa associação. Associação com devotos que praticam corretamente. Não se misture com outras pessoas. Aqueles que estão ansiosos para praticar a consciência de Krishna, eles devem estar sempre alertas, certificar-se de que nenhum obstáculo
seja criado como resultado da associação de não devotos. Olha, isso aqui é extremamente importante. Aqueles que estão ansiosos para praticar corretamente a consciência de Krishna, eles devem estar sempre alertas e certificar-se de que nenhum obstáculo seja criado como resultado da associação de não devotos. Você até pode, se você está firme na devoção, você pode até ter contato com pessoas que não são devotas. Mas você não pode deixar esse contato ser um obstáculo para a sua vida devocional. Por exemplo, você vai ter associação com não devotos, todo mundo tem isso, todo mundo tem associação com não devotos, todo mundo anda com não devotos. Mas o não devoto vai falar, não vai no templo não, vamos em tal lugar hoje, vamos passear, vamos aproveitar. Isso daí é um obstáculo, isso daí não é uma boa associação. E você, se você for atrás dele, dessa pessoa, se você cair na graça de Maya, na rede de Maya, através dessa pessoa, não ande mais com essa pessoa. Se você não é forte o suficiente para falar, não, eu vou ao templo, não, eu vou cantar a Japamala agora, alguém te convida a falar, vamos ver um filme, você fala, não, agora é a hora de cantar a Japamala. Se você não tem ainda essa firmeza, não ande com pessoas que não são devotas, porque isso vai fazer com que você largue a devoção, você vai ter mais obstáculos para a devoção. É isso que Srila Acharya Maharaj diz aqui. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele disse, ele andava com Mayavadis, ele andava com Sarajas, mas ele tinha firmeza, ele se misturava com eles para pregar para eles. Se você não está ainda habilitado, tão forte na devoção, você não pode andar com Sarajas, imitadores, você não pode andar com Mayavadis, você não pode andar com não devotos, porque você pode cair. Se você é frágil ainda, não faça isso. Por isso, Srila Acharya Maharaj orienta, as escrituras orientam, não ande com não devotos, não se associe com não devotos, não faça a prática de não devotos. Isso é perigoso para a vida devocional. Vamos continuar a aula, continuando a leitura à noite, no programa da noite, porque nós temos que cantar ainda, vamos cantar agora, Sri Sri Damodarastaka, estamos no mês de Kartik, e no mês de Kartik é muito auspicioso cantar mais canções, então nós vamos cantar mais canções agora, pelo menos mais duas, vamos cantar duas agora, Sri Sri Damodarastaka, e depois, para terminar, antes de ver quem está participando conosco, o Hari Haraya Nama Sankirtan. Vamos ver se houve alguma pergunta, algum comentário, algum devoto. Por enquanto não. Não temos perguntas, não temos comentários. Então vamos cantar Sri Sri Damodarastaka, a canção glorificando Krishna. Namami Zaram Sachidananda Rupa Lasakundalam Gokule Brajamanam Namami Shvaram Sachidananda Rupa Lasakundalam Gokule Brajamanam Namami Zaram Sachidananda Rupa Lasakundalam Jashoda Biolu Kaladavamanam
Paramistanatyam tato dhritya gopya Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namami Saram Sachidananda Rupa Lasa Kundalam Gokule Brajamana Nitrajumam Vijantam Karambujayugnena Shakankaneta Rudata Muhu Rajonami Jata Karambuja Jugnena Satankanitra Shashakam Patirekanta Muhu Sasakam Pati Ekanta Itagraiva Damodaram Bhaktipadam Sita Grajada Modaram Bhakti Vadam Salilakhirananda Kunde Sagoshtam Vimajantam Avyapayam Iti Visali Ananda Kunde Sarasani Payantam Tadiyasitadesu Bhaktachidatvam Tadiyashita Jnesu Bhaktahitatam Na prematastam Sattavitti Vande Puna Primata Sansata Vritti Vande Param Devam Moksham Namokshapadim Nasanyam Vineham Bodhisadatiya Varam Deva Moksham Namokshadeva Nachanami Deham Nachalatiham Dante Bhaktunato Gopala Bala Idante Vapurnata Gopala Sadame Manasya Virastam Kimaniya Sada Nirmana Savirasam Kinaya Idam Te Mukam Pujam Bhaktanilay Vitam Kuntalay Snigdha Raktaishapurya Idante Mukam Mojam Naryakanilai Vinta Kuntalai Zinda Sakayakopya Mohushumitam Bimbarakadaram Me Muhushtam Vitam Bimbarakadalame Manasavirastam Alam Lakshalabhri Manasya Virasam Alam Lakshalabyai Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namami Varam Sachidananda Rupa Lasa Kundalam Gokule Brajamana Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalapimana Namo Devo Damodaranta Vishnu Prasita Prabhu Dukha Jalabhimanam Kripa Distiri Shakti Dinabatano Grihane Shamanatna Asisha Kuberatma Jaubata Mudana Chata Puramochita Bhakti Bhajana Tata Prema Bhakti
Swakamitrayacha. Namo Kshegraho Deni Namaste Stutamne Spuratipidamne Tatiyadharajata Vishashatamne Namaste Pudame Spuradipidame Pavyolarayata Vishashadame. Namo Radhikaya Tadiyapriyaya Namo Radhikaya Tadiyapriyaya. Namo Radhikaya Tadiyapriyaya Namo Radhikaya Tadiyapriyaya. Namo Natalilaya Devaya Tugyam Namo Radhikaya Tadiyapriyaya. Namo Radhikaya Tadiyapriyaya Namo Natalilaya Devaya Tugyam. Namo Natalilaya Devaya Tugyam Namishwaram Chiranandarupam Rasakundalam Gokule Gajamana. Namanisharam Sachidandarupam Rasakundalam Gokule Gajamana Yashoda Piyolo Kaladavamana. Yashoda Viyolu Kala Ravamana Paramishwaratam Tato Dita Gopya. Paramishwaram Sachidanandarupam Rasakundalam Gokule Gajamana Namishwaram Sachidanandarupa Kundalam Gokule Brajamana. Damodara, 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 Radha Damodara Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah Hari Harai Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah Hari Harai Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Opala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinatha Amaranamohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Gopala Dasa Raghunatha. Ekar Gosai Kori Charana Ganga. Jaha hote dinana Javishta Puran.
Ekare Gosai Jana Namitanara. Sansabara Padarenu Moda Panchagra. Chandra Charana Siri Bhakta Saneva. Jane Janani Morae Adila. Ekare Gosai Jade Braje Koravasa. Radha Krishna Nitya Lila Kolila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Madhurya. Shri Guru Vaishnava Pade Madhurya. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gayanita Jaya Gaura, Gayanita Jaya Gaura, Gayanita Jaya Gaura, Gayanita Jaya Gaura. Nita Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go. Nita Gaura Hari Go, Nita Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go. Nita Gaura Hari Go, 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 Hari. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui assistindo o Jeffrey Lopes, vindo aqui conosco. Vrajaraja Prabhu. Deixa eu ver quem mais, se tem mais alguém. A Vishaka Devidasi também assistindo conosco aqui.
que aparece para mim são essas pessoas. Se tiver mais alguém que não se identificou, agradeço a presença também do Satsanga. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Depois à noite continuaremos a leitura dessa aula de Silachara Maharaj, dia 26 de janeiro de 2020.